gente, meu nome é Daiane, esse é o meu canal novo que eu acabei de fazer, inauguração, pá! É sobre emagrecimento, na verdade sobre reeducação alimentar e uma vida mais fitness, que é o que eu tô buscando agora, e eu imagino que se você clicou, você tá buscando também. Eu vou contar um pouquinho da minha história, eu desde pequenininha fui gordinha, e, na verdade, quando eu morava com a minha avó, com a minha mãe, e elas cozinhavam, né, coisas mais saudáveis, eu automaticamente era um pouco mais magra e não percebia o motivo. Eu sempre, nunca fui no peso, mas é, na minha adolescência, nunca fui muito gordinha, mas imagina que com 14 anos eu já tinha 70 quilos, eu tenho 1,70 m de altura. Hoje em dia eu não ligo mais pra essa história de peso, porque eu quero trocar, eu quero massa magra, e massa magra pesa. Depois vocês dão uma olhadinha aí no Google, colocam 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo, pra você ver o tamanho, 1 quilo de gordura enorme e 1 quilo de músculo pequenininho. Então, como eu quero trocar, eu deixei essa história de peso meio de lado. Mas só pra vocês terem uma referência, então eu com 14 anos já tinha 70 quilos. E eu lembro, como se fosse hoje, que eu queria emagrecer porque eu olhava lá IMC e tal e via que meu peso ideal era 64. E não, nem sei se tá certa essa conta, mas na época tava. Era 64 e uma vez eu tive uma dor de dente federal e aí eu consegui emagrecer um tanto. Consegui não, né? Fiquei doente e não conseguia comer, comia só danoninho porque o dente inflamou e tal. E aí eu cheguei nos 74 quilos. E aí nesse momento eu pensei, caraca, eu tô mais sem barriga, né? Que legal, mas pô, que custo, né? Então, a minha história é essa. Quando eu morava, né, com os meus pais, com os meus avós, eu comia melhor porque tinha fruta à mão, né? Tinha as coisas à mão, apesar de ter algumas frituras de vez em quando, a minha família comia. Mas tinham várias coisas naturais à mão e que depois que eu comecei uma vida, né, junto com alguém, não tinha. No meu primeiro casamento, eu lembro que eu já me separei, mas eu me lembro que a gente pedia 2 pizzas, porque uma pizza só não dava pros dois. Então a gente pedia 2 pizzas sempre. Agora eu me lembro de comer, sei lá, meia pizza mais ou menos. Eu não sei se eu chegaria a comer uma pizza inteira, mas talvez eu tenha quase comido uma pizza inteira. Mas eu lembro que eu comia 5 pedaços, às vezes 6 pedaços de pizza. Era normal? Eu achava isso normal, assim como alguém que deve estar me ouvindo agora acha normal também. Gente, não é normal. Definitivamente não é normal. É muito carboidrato. Depois que a gente começa a ficar meio habituado com essas coisas e correr atrás e ver, né, o que o corpo precisa e tal, você vê que isso não é normal. Mas um dia foi assim. E aí passou, eu cheguei até 98 quilos, eu cheguei até 98 e tanto, eu lembro que eu tinha quase 100 quilos. E aí em 2011 ou 2012, acho que em 2011, quando chegou na promessa de Natal, eu falei assim, ó, o ano que vem eu vou emagrecer. Inclusive eu achei um post esses dias, e eu vou colocar aqui pra vocês na telinha. Eu achei um post do Facebook onde o meu uma das minhas metas, né, foi 2012. Uma das minhas metas pro ano de 2013 era emagrecer 10 quilos. Eu emagreci 22 quilos, na verdade. Eu emagreci bem. E aí eu queria contar pra vocês um pouco como é que foi o meu emagrecimento. Eu dei uma engordada depois de novo, tô correndo atrás do prejuízo outra vez. Depois que eu emagreci os 22 quilos, eu tava conseguindo manter, eu cheguei em 71 quilo e pouco, quase 72 quilos, eu até queria voltar aos meus 70 de quando eu tinha 14 anos. Eu tava até conseguindo manter o quilo, só que a minha vida deu uma reviravolta, mudaram algumas coisas, teve uma época que eu fiquei muito ansiosa, então eu acordava já com aquela cabeça de carboidrato, que é preciso comer alguma coisa, e aí eu ia comer 2 pães e não mais o meu crepe, a minha tapioca que eu comia antes. Então, assim, a cabeça da gente influencia muito nisso. Não é a sua fome é psicológica. Eu passei muito por isso. Não tô falando aqui como nutricionista, como psicóloga, tô falando das coisas que eu vivi. Quando, na minha época de emagrecimento, né, na minha época de... Não vou falar de dieta, porque foram, né, 1 ano e pouco, 2 anos, mas de reeducação alimentar. Eu acordava, fazia minha tapioca, colocava lá, passava uma manteiguinha, colocava um queijo magro, e aquilo pra mim tava super legal. E depois eu vou falar também sobre comer de 3 em 3 horas, qual é a minha ideia sobre isso. Mas assim, comia minha tapioca, tava legal e tal.
depois que minha vida começou a ficar muito agitada, eu entrei em algumas crises e tal, eu comia 2 pães de manhã, às vezes 3 pães de manhã, pra me sentir melhor. E aí, quando eu chegava no trabalho, 10 e pouco da manhã, eu tava com fome. E aí, o que eu comia? Um pão de queijo. Porque no meu trabalho dava fruta, ainda dá até hoje. Então, você tem 2 frutas por dia lá, mas eu não comia as frutas, porque aquilo me fazia um buraco no estômago, né? Não me saciava, eu precisava de mais carboidrato. E eu vou fazer um vídeo sobre isso também, mas carboidrato vicia. Eu não sei se isso é científico, mas pra mim carboidrato vicia. Se eu como um pouquinho de carboidrato por dia, me sinto ótima, bem. Isso no costume, né? Se eu acostumo a comer um montão de carboidrato por dia, eu fico muito viciada. Eu preciso de carboidrato pra ser feliz, sabe? Então a gente tem que levar isso em conta também. Voltando lá à minha rotina, então eu chegava, comia lá meus 2 pães de manhã, comia o pão de queijo 10 da manhã, isso de manhã umas 6 da manhã, né? 10 da manhã eu comia um pão de queijo com um todinho, e aí na hora do almoço, todo mundo vai numa hamburgueria, vamos também. Todo mundo vai no Outback, vamos também. E foi que foi. Então eu cheguei no 72, quando eu vi eu tava com 75, 76, aí pensei, ainda tá bom, minha barriga não tá tão grande, meus bracinhos não tá tão grande, vamos que vamos. E quando eu vi eu tava com 80 de novo. De novo não, né? Eu tinha na verdade quase 100, mas eu tava com 80 e aquilo pra mim foi o... 80 pra 100, falta só 20, eu consigo rapidinho, consegui 10, consigo 20. Então aquilo me deixou muito assustada. E isso faz pouco tempo, né? Na verdade foi no meio desse ano mais ou menos. E aí quando foi em abril desse ano, a gente resolveu fazer uma viagem pra Minas Gerais. E aí eu falei, em Minas, né? Um monte de prato gostoso, delícia, leitão à pururuca, goiabada cascão, que eu adoro. Eu falei, não vou fazer dieta agora. Conclusão, voltei com 82 da viagem. Foram só 4 dias, mas eu voltei com 82. E aí, chegou em casa, depois da viagem, eu ainda não me contentei e continuei comendo. Vamos agora fazer uma pizza, vamos chamar uns amigos, vamos comprar um bolo, vamos fazer não sei o quê. E, na verdade, emagrecer é tão moroso quanto engordar. É que as pessoas, quando querem emagrecer, assim como eu, a gente fica extremamente ansioso. Então, você quer emagrecer amanhã, né? Você quer não comer hoje, né, as suas gordices e amanhã subir na balança e tá lá 1 quilo a menos. Não funciona assim. Assim como não funciona um dia que você se entope de comida, você vai lá pesar amanhã, você não tá 1 quilo mais gorda. Só que aos pouquinhos, as gorduras, né, vai tudo pra bochecha, tudo pra todos os lados. Então, quando eu fui ver que chegou lá no meio do ano, eu tava com 84. Aí eu pensei, Senhor, me ajuda, porque 84 não dá. Aí eu já perco isso aqui, né, que eu já tô quase perdendo de novo, ó. Eu perco isso aqui, meu braço fica enorme. Depois eu vou postar umas fotos pra vocês verem. Aliás, vou postar agora. De quando eu tava bem gordinha, quando eu fui emagrecendo, o meu peso que eu fiquei melhor que 70 quilos foi esse daí agora. E depois fui engordando novamente. E agora eu tô mais ou menos com esse peso. Então, a minha ideia é fazer um canal. Você sabe que quando a gente compartilha as coisas com as outras pessoas, a gente leva mais a sério. Então, assim, eu tô levando muito a sério minha RA agora, minha reeducação alimentar. Tem um monte de gente que eu gostaria de ajudar a levar a sério também.